Sejam bem-vindos ao quadro Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spiker, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Se por um lado a arte abstrata aborda a subjetividade, expressão e intuição de um artista, o desenho técnico foca na objetividade, cálculos precisos, funcionalidade e, como o próprio nome diz, na técnica em si. Todo mundo tem um pouco de técnico, mas o termo desenho técnico faz referência a um estilo específico de desenho, caracterizado pela sua normalização e enfoques em usos, números, escalas e medidas, que são elementos obrigatórios nesse tipo de trabalho. Eu já conheci pessoas que trabalhavam exclusivamente com desenho técnico, dizendo que elas não se consideravam um artista, se justificando pela sua produção estritamente ferramental e não à mão livre. Eu discordo, eu vejo como um outro ramo do desenho, e não é qualquer um que tem a habilidade de juntar a habilidade manual do desenho com cálculos, números e escalas. Eu mesmo não sou muito bom com contas, mas eu sei pelo menos o necessário para utilizar isso no meu dia a dia. Vocês sabiam que a palavra arte vem do latim ars, que significa técnica? E então o termo artista seria aquele que tem a técnica. Vejam que coisa curiosa! E é justamente no estilo conhecido como desenho técnico que muitos não se consideram artistas. Irônico, não? Foi só uma curiosidade. O desenho técnico é um ramo especializado do desenho, caracterizado por sua abordagem mais voltada para a normalização e aplicações mais precisas, numa ótica ferramental e menos estética e intuitiva. O desenho técnico não é expressivo, uma vez que é voltado para modelações reais e simulações estruturais com detalhamento e medidas reais. Medidas, normas técnicas, escalas, réguas, perspectivas, ângulos precisos são aspectos que um desenhista técnico sempre vai pensar. Se um artista abstrato busca representar a subjetividade nos seus desenhos, numa ótica interpretativa humana, o desenho técnico é completamente o oposto disso. Aqui, a objetividade e precisão são o foco, e o desenho tem aplicação numa ótica exata. Não confunda desenho técnico com desenho realista, pois o realista busca representar o mundo da maneira mais fiel possível. O desenho técnico está mais preocupado na visualização das medidas, proporções, formas e numa ótica funcional e ferramental, mesmo que a representação seja mais lúdica, como é o caso de algumas perspectivas que eu vou falar logo mais. Dentre os conteúdos estudados para o desenho técnico, eu destaco geometria descritiva, que envolve vistas ortogonais, cortes, seções, determinação de distâncias, áreas e planificação de sólidos, desenho geométrico, construções fundamentais e concordâncias, muitas perspectivas, métodos ilustrativos para representação de espaços e objetos. Eu vou citar algumas. Perspectiva isométrica. Se trata de um método de representação por diagonais paralelas a 30 graus, cujas medidas dos eixos principais permanecem inalteradas. Essa forma específica de desenho técnico é utilizada para ilustrar e simular construções de maneira um pouco mais lúdica, e é muito utilizada em alguns jogos de videogame. Perspectiva cavaleira, método que ilustra todos os traços paralelos, mais comumente representados a 15, 30, 45 ou 60 graus, adotando reduções para as diagonais de profundidade. Essa também é utilizada para visualizar uma peça de maneira mais lúdica e não realista. Perspectivas com 1 ou 2 pontos de fuga, também conhecida como perspectiva exata. Essas já devem ser mais familiarizadas por vocês. Ah, outra curiosidade, tá? Desenhistas técnicos raramente usam 3 pontos de fuga, porque em perspectivas com 3 pontos de fuga não existem medidas reais. Tudo é lúdico. Desenhistas de quadrinhos usam muito ela, porque elas trabalham com ilusão de ótica e conversam com lógicas de enquadramento, cenas, dinamismo e aspectos que dialogam mais com a fotografia e menos com a precisão matemática. O desenho técnico é adotado numa ótica mais ferramental e necessária para a interpretação e representação de um projeto, ilustrando formas, dimensões e posicionamentos de objetos e suas relações com o meio.
é um desenho que comunica e serve de orientação para as pessoas na criação e na construção de diversas necessidades humanas. Como é o aprendizado? Quem faz desenho técnico precisa manjar muito de perspectiva. É imprescindível aprender normas técnicas de desenho e a lidar com materiais específicos como esquadros, escalímetro, compassos, gabaritos e etc. Hoje, o que impera nesse ramo é a tecnologia digital. Softwares como CAD facilitaram e agilizam muito o processo do desenho. Creio que a esmagadora maioria dos desenhistas técnicos tenham migrado para a plataforma digital. E materiais para desenho técnico não são nada baratos, tá? Esse estilo em particular não dá para trabalhar com materiais vagabundos. Vocês já devem ter percebido que esse estilo é completamente diferente dos outros que eu abordei nessa série, né? Então, para eu qualificar se é mais ou menos difícil aprender o desenho técnico, não dá para tomar como base a comparação com os outros estilos. Eu penso que esse ramo é tão específico que requer um perfil de desenhista distinto, mais voltado para a área de exatas e não de humanas. Pessoas que gostam de matemática, se dão bem com cálculos, construção e criação numa ótica ergonômica, acredito que terão mais facilidade para o desenho técnico do que para um desenho mais expressivo e intuitivo. Para quem vem de uma vertente mais expressiva, o desenho técnico é um troço absurdo para aprender. É só ver a dificuldade que muitas pessoas têm para desenhar perspectiva. Basicamente, o que é difícil para um desenhista artístico é fácil e rotineiro para um desenhista técnico. E o que é difícil para o desenhista técnico é fácil para o desenhista artístico. Na minha opinião, tem mais a ver com o perfil da pessoa do que pela dificuldade da técnica em si. A percepção. Desenhistas técnicos costumam ser muito respeitados. Basta ver as áreas que se aplicam. Eu vou citar algumas. Arquitetura, quase todos os ramos da engenharia, design de interiores, paisagismo, vitrinismo, design de produtos, design automobilístico, robótica e dentre outros. Desenhista técnico é visto como um cara de exatas. Acho que isso resume tudo. É o tipo de desenho que impressiona os olhos leigos, porém não é caracterizado por identidade no traço ou qualquer aspecto de expressividade. Como eu já falei, sua aplicação é meramente ferramental. Se você odeia matemática, réguas e padrões de medidas, o desenho técnico não é para você. Porém, mesmo que você não goste, saiba que pelo menos um pouco das teorias abordadas são necessárias que você saiba. Por exemplo, perspectiva, noção espacial, formas, polígonos e proporções são conhecimentos que você não pode escapar de aprender se quiser ser um desenhista de verdade. Não tem desculpa não. O desenhista técnico vai bem a fundo nesses assuntos. Você não precisa ir tão longe, mas o suficiente você tem que saber. Aplicações profissionais no mercado. No mercado de construção civil, os escritórios de arquitetura e engenharia costumam ter grandes demandas de projetos, consequentemente necessitando do serviço de desenhistas. Mas você precisa estar atualizado e saber utilizar a plataforma digital, sistema CAD. Se não, você vai ficar no banco de reservas. Desenho mecânico, voltado para projetos de máquinas, motores, peças mecânicas, máquinas no geral, etc. Desenho arquitetônico, voltado para projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo. Desenho topográfico, voltado a projetos de topografia, mapeamento e levantamentos topográficos. Desenho técnico para moda, voltado para a estrutura técnica de roupas e indústria têxtil. No geral, quase todos os ramos da engenharia. Para cada área da tecnologia, existe uma especialização do desenho técnico, e cada uma delas adota normatizações específicas. Então, geralmente um desenhista técnico se especializa em algum ramo e segue nele. Tem um mercado bem amplo, mas não dá para ser tão eclético, já que cada ramo tem suas especificidades e elas são bem exatas. Não é uma modalidade que você terá como reconhecimento a questão da personalidade do seu traço ou algum tipo de identidade, pois o uso dele é mais aplicado numa ótica ferramental. Porém, em alguns ramos do desenho técnico também envolve a criação, como a própria arquitetura, paisagismo, design automobilístico, design de interiores, enfim. Se você se tornar um gerente de projeto ou coisa do tipo, o desenho técnico moldará suas criações, mas sempre com esse direcionamento ferramental, estrutural e ergonômico. Envolve um pouco de estética também,
mas não é o aspecto principal. A área do desenho técnico procura conciliar o desenvolvimento de representações gráficas e sua utilização nas atividades criativas. Engloba a visualização espacial, formas, conceitos e uso das técnicas de desenho geométrico suportadas por normas internacionalmente aceitas. Portanto, tudo que é projeto de engenharia, construção, arquitetura, paisagismo, design de produtos, no desenho técnico, é muito bem aplicado nesses processos de construção. Vale lembrar que todas as teorias básicas de desenho e manipulação de materiais são as mesmas, independente do estilo que você adotar. Não existe verdade absoluta, e esses rótulos compreendidos e aceitos podem ajudar você a se entender melhor com as suas tendências. Mas o rótulo não deve representar você com uma camisa de time. É você que deve saber utilizar das formas mais adequadas as diversas maneiras de se expressar graficamente, para assim forjar a sua própria identidade. Muito obrigado por assistir, espero ter dado alguns esclarecimentos sobre esse tópico. E nos vemos no próximo Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Tchau! Estamos conversados, por enquanto.